Oi, gente, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a mais uma semana no nosso podcast Leão do Norte. É muito bom ter a tua companhia aqui com a gente semanalmente. Eu quero te pedir que, se você for abençoado por esse episódio de hoje, que você envie aí para outras pessoas, para que elas também possam receber do Senhor através desse canal aqui. E lembrando você que nós estamos tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, nós temos em formato de vídeo lá no YouTube e aqui no Spotify são em formato de áudio, né? Então, para servir vocês aí da melhor maneira possível. Então, aonde você estiver, comenta, compartilha e já dá um like para que essa plataforma entenda que é um conteúdo relevante e que tem abençoado a tua vida e dessa forma também distribua para outras pessoas aí, tá bom? Eu conto com vocês. E hoje, gente, eu quero compartilhar de uma palavra que eu estava meditando e eu fiquei pensando que quando nós, né, nos convertemos, a dúvida que todo recém-convertido tem, como eu posso manifestar a glória de Deus? O próprio Jesus disse, né, que ele não veio para manifestar a vontade dele, mas a glória do Pai. Então, como novo convertido, mas até mesmo se você já tem uma caminhada com Cristo, um tempo aí, né, dessa jornada, você também deveria desejar isso. Ah, como eu posso manifestar a glória do Pai? A glória de Deus. Então, aqui em Colossenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo ele nos mostra o caminho para viver dessa forma que manifeste a glória do Pai. E como eu disse, né, no início, quando nós nos convertemos, sempre tem essa dúvida: como manifestar? Como viver para que a glória de Deus seja revelada na minha vida? Porque nós não queremos ser uma vergonha para o Evangelho. Eu não sei vocês, mas eu sempre penso nisso. Eu sou uma testemunha viva de Cristo. E será que a minha vida tem refletido isso? Ou eu tenho vivido de tal modo que eu não tenho me importado se a minha vida tem refletido, se a minha vida revela quem de fato eu carrego, se eu carrego a presença do Espírito Santo. Então eu deveria me importar de que mensagem eu estou transmitindo através do meu posicionamento, através da forma que eu falo, através da forma que eu me visto, porque sim, o cristão também tem que ter isso em mente, que tudo comunica, seja a forma de vestir, seja a forma de falar, seja a forma de se posicionar. O cristão, ele revela quem ele carrega. Então, a minha oração para você que está aqui me ouvindo é que você possa estar revelando a glória do seu Pai. Mas, se você está no início, como eu disse, e ainda não sabe, nós vamos aprender hoje, nessa leitura aqui em Colossenses capítulo 3, como o apóstolo Paulo nos instrui e o que ele nos ensina, como a gente pode, né, viver. A conversão, gente, ela não é para ser apenas uma oração de domingo, aquela oração de entrega que a gente faz ao Senhor quando a gente decide entregar a nossa vida para Jesus, mas ela tem que ser uma mudança de direção e de mentalidade. Sim, o cristão ele precisa passar por uma transformação. Então, a forma que você estava vivendo no passado, antes de entregar sua vida para Jesus, ela tem que mudar agora. Aí você pode, mas como pastora? Ah, mas eu preciso mudar tudo. Calma, que conforme você vai adquirindo conhecimento da palavra de Deus, é natural que o Espírito Santo ele faça essa obra dentro de você. Ele começa a gerar isso, sabe, esse desejo de mudança, de transformação. Eu lembro quando eu me converti, nunca foi algo forçado. Nunca, gente, nunca. Minha pastora nunca chegou para mim e falou: você tem que mudar nisso, naquilo. Nunca, gente. Eu cheguei com muitos, né, carrapichos na igreja, mas foi algo natural. Foi à medida que eu fui meditando na palavra de Deus, que eu fui me aprofundando nesse conhecimento, eu orava ao Senhor e pedia: Senhor, tira isso de mim. De fato, aquilo que o apóstolo Paulo viveu quando ele teve um encontro com Jesus e as escamas dos olhos dele foram, né, caiu ali naquele momento, eu senti exatamente a mesma coisa quando eu li a Bíblia no início. Era como se as escamas dos meus olhos caíssem e eu pudesse agora enxergar uma nova realidade de vida.
E é isso que aqui no livro de Colossenses o apóstolo Paulo nos convida a viver. E dessa forma a gente vai se manifestar a glória de Deus. Então vamos ler aqui Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então aqui nós já vemos, né, o apóstolo Paulo iniciando essa carta dizendo: já que vocês foram ressuscitados com Cristo, ou seja, se você foi ressuscitado, porque primeiro você precisou morrer. E ali no batismo, quando nós decidimos nos batizar e reconhecer Cristo publicamente, há uma morte, há um sepultamento, nós sabemos disso. Se você nunca fez discipulado, eu aconselho você a buscar aí um estudo de discipulado que você vai aprender melhor sobre o batismo nas águas. Então, no batismo, a gente sabe que há esse sepultamento, onde o velho homem, né, com aquelas velhas práticas, com pecado, velhos hábitos, tudo aquilo, ele é sepultado ali no batismo, e quando você volta a um ressuscitamento, se eu posso assim dizer, né? Você ressuscita com Cristo e começa a partir de então viver uma nova história com Deus. E essa nova história, gente, Deus vai começar a escrever, e é Ele quem vai escrever, não é mais você. Até então, você viveu escrevendo a sua própria história. Você decidia o que fazer, como fazer, o que falar, na hora que falar. Muitas vezes a gente quebra a cara, né? Eu não sei vocês, mas eu já quebrei muito a minha cara por querer falar de qualquer jeito, querer fazer o que eu queria, e no final deu tudo errado. E aí, quando a gente vem para Cristo, a gente tem que aprender o quê? Que agora quem vai escrever esse novo capítulo da nossa vida é Jesus. Olha que coisa linda isso, gente. E com Cristo a gente não vai errar, só se você desobedecer. Então, provavelmente você possa errar aí. Mas a realidade é que quando nós vamos viver uma nova vida em Cristo, é Ele quem vai escrever essa história. E aí o apóstolo Paulo diz o quê? Que já que você está vivendo essa nova vida com Cristo, você precisa o quê? Procurar as coisas que são do alto. Antes você procurava coisas na terra, aquilo que pertencia à terra, a sabedoria da terra, o conhecimento da terra, as riquezas da terra. Tudo você procurava aqui na terra, mas agora você é uma nova criatura, você está vivendo algo novo em Deus e você quer manifestar a glória do teu Pai na tua vida. Então você precisa fazer o quê? Procurar aquilo que vem do alto. Aquilo que vem do alto. O que que os céus desejam? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Então, você precisa procurar isso. E aí também o apóstolo Paulo diz, mantenha o pensamento nas coisas do alto. Então, não é só procurar, mas é manter, ser intencional naquilo que você vai pensar. Eu costumo sempre dizer que nós não temos como impedir de um pássaro voar na nossa cabeça. Mas a gente tem sim como impedir dele fazer o quê? Ninho. Nós temos como impedir. Então, os pensamentos, gente, eles vão vir. Mas pastor, eu me converti, entreguei minha vida para Jesus. Mas eu continuo tendo certos pensamentos que eu tinha lá, pastora, quando eu era velha criatura. Sim, gente, faz parte, é normal. Mas, como o apóstolo Paulo está dizendo, se a gente manter os nossos pensamentos nas coisas que são do alto, então os pensamentos da terra vão perdendo espaço, vão perdendo lugar. E de que forma nós podemos manter os nossos pensamentos nas coisas que são do alto? Através da meditação da palavra de Deus. Encha a sua mente através da palavra de Deus. Todo, né, novo convertido, ele precisa passar pelo processo de santificação, de regeneração. E todos esses processos é o que vai tirando a lama, tirando aqueles velhos costumes, aqueles velhos hábitos. Sabe aquela forma que a gente vivia? Então, o processo de santificação, ele vai tirando tudo isso da gente. E a gente vai renovando a nossa mente com pensamentos que vêm do alto. Então, isso é através da palavra de Deus, tá, gente? Então, como eu falei, procurar as coisas que estão do alto significa também ter em mente um coração que realmente agora
provém de Cristo. Jesus mesmo, né, quando ele fez ali, nos ensinou que nós devemos pedir um coração humilde e manso, igual ao dele. Então, nós precisamos estar também em oração, pedindo que o Senhor nos dê um novo coração, uma nova mente. Então, procurar as coisas que vêm do alto, gente, não é viver alienado do mundo. Muitas pessoas acham, né, que agora eu sou crente, pronto. Agora eu não quero mais saber do mundo, o mundo agora acabou para mim. Não é isso, gente. Não é viver alienado. Você não vai viver na sua bolha ali, porque infelizmente muitos cristãos vivem dentro de bolhas. Jesus, ele nos chamou para viver para Ele, sim, para passar por todo o processo, mas lembre que o propósito é manifestar a glória do Pai. Então, todo o processo que nós passamos em Deus é com essa finalidade, é com esse objetivo, que depois que nós fomos limpos, curados, tratados, a gente vai começar a revelar a glória do Pai. E dessa forma, os que estão no mundo vão ver e vão desejar. Meu Deus, como é que você está assim hoje? Como que foi esse processo? Eu quero viver isso. Então, nós não vamos viver alienado do mundo, mas vamos colocar Cristo como prioridade em cada decisão que iremos tomar. Como eu disse anteriormente, você vivia da forma que você queria antes de entregar sua vida para Jesus. Mas agora, não. Você vai colocar o Espírito Santo de Deus em cada decisão que você precisa tomar, em cada coisa que você precisa fazer. Inclua o Espírito Santo de Deus, tá? Então, seja nos seus relacionamentos, nas escolhas que você precisa fazer, no que você, sabe, consome nas redes sociais. Olha, abre aspas aqui. Infelizmente, muitos cristãos estão andando fracos, debilitados na fé, porque estão consumindo aquilo que não deveriam nas redes sociais. E a pergunta que eu faço para você aí, o Senhor, se Ele pudesse aí estar do teu lado, será que Ele se agradaria de ver o que você tem consumido nas redes sociais? Quem você tem seguido nas redes sociais? Será que o Senhor seguiria? Ai, mas o Senhor está fazendo acepção de pessoas. Não se trata de fazer acepção de pessoas, gente. Não se trata de fazer essa diferenciar um do outro, não. Mas a gente precisa blindar a nossa mente, principalmente quando nós somos novos convertidos. Precisamos guardar a nossa mente e o nosso coração para nós não nos contaminarmos com as coisas que o mundo ainda tem. Então você precisa, assim como eu disse no início, manter os seus pensamentos no alto e buscar as coisas do alto. Então, quem você segue nas redes sociais precisa também refletir essa escolha que você tomou de viver para Cristo, tá bom? Então, eu quero te perguntar, onde estão os teus pensamentos agora mesmo, enquanto você está aqui me ouvindo? Aonde estão os teus pensamentos? No que é passageiro ou no que é eterno? A Bíblia fala, né, que a natureza espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Olha só, a manifestação dos filhos de Deus. Como que nós iremos manifestar a glória de Deus? Como é que o mundo vai poder experimentar da glória de Deus se nós, como filhos de Deus, não estamos vivendo de modo, sabe, que revele essa glória? E o que, agora aqui em Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo também nos mostra o que nós devemos eliminar, matar da nossa vida para refletir essa glória. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 5 até o 9 diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Vocês lembram que eu falei que quando a gente, antes de se converter, a gente busca as coisas da terra? Então, aqui eu vou mencionar para vocês algumas das coisas que a gente buscava quando vivia aqui nesse âmbito, né? Terreno mesmo, as coisas aqui do mundo. Então, o apóstolo Paulo fala, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar.
Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, vocês percebem aqui que o apóstolo Paulo, ele nos trouxe uma lista daquilo que nós precisamos matar. Matar, gente, presta atenção. Matar é você, a pessoa tem que morrer mesmo. Não é você, tá, eu vou abandonar. Não, primeiro ele falou, matem. Então, o que é que a gente precisa matar? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. O apóstolo Paulo diz, matem, enterrem isso na vida de vocês. Se vocês praticam tais coisas ou já praticaram, gente, é para matar. Não tem meio termo, mate. Mas aí no versículo 8, ele já disse, agora abandonem estas coisas. Que aí ele também trouxe mais uma lista. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Não mentir um para os outros, né? Visto que a gente já se despiu desse velho homem, porque agora nós somos um novo homem, uma nova criatura. Então nós não vamos continuar vivendo de tal modo. E eu lembro quando eu me converti, gente, eu tinha muito esse hábito da maneira de falar, de linguagens indecentes. Gente, eu tinha muita maledicência. E eu lembro que quando eu comecei, como eu disse para vocês, a meditar nas escrituras, e Deus começou a me confrontar com essa verdade, gente, foi um processo para eu conseguir me libertar dessas palavras. Foi um processo, porque no meu trabalho as pessoas já sabiam que eu gostava desse tipo de conversa. E quando eu me converti e entendi que isso não agradava ao Senhor, eu falei, Senhor, não quero mais viver desse modo. Eu me arrependo, me perdoa, mas me ajuda a me libertar. Eu não quero, eu quero realmente abandonar isso. E foi um processo. E eu lembro que uma das vezes que eu estava no trabalho, veio um rapaz e eu cheguei para ele e falei assim, eu quero tal coisa. E ele, por maldade, já levou para uma outra, sabe, situação. Ele, não tem isso aqui não, mas eu tenho isso. E eu não quero trazer porque realmente é maledicência. Não vale a pena citar. E eu cheguei, eu olhei feio para ele mesmo, gente. Eu olhei feio e virei as costas para ele entender que eu não queria mais aquele tipo de assunto comigo. Eu não queria mais aquele tipo de conversa. E eu lembro que passou uns minutos, ele veio atrás de mim e falou assim, me desculpa, Adriana. Eu sei que você não gostou desse tipo de brincadeira. Eu falei, exatamente. A partir de hoje eu não quero mais esse tipo de brincadeira comigo. E foi assim, gente. Então, assim, foi um processo, mas é um posicionamento. É você entender, eu quero manifestar a glória de Deus. Então, isso que eu estou falando, tá, de fato, manifestando a glória de Deus ou tá só revelando o que ainda há dentro do meu coração? Se está revelando, então busca hoje em Deus realmente abandonar essas coisas. Então, não basta olhar para o alto se ainda estamos agarrados ao que nos prende aqui embaixo. Como eu disse, né? Através dessas coisas aqui que eu mencionei para vocês. Então, que Deus possa sondar e revelar o coração de vocês para que vocês possam abandonar esses pecados, tá bom, gente? Então, não dá para se vestir, não dá para vestir uma roupa nova ainda por cima de uma roupa velha. Não tem como. Deus ele não vai colocar algo novo em nós se ainda há coisas velhas ainda habitando no nosso coração ou na nossa mente. A gente tem uma mente muito immoral, sabe? Muito que gosta de fofoca, que tudo pensa negativo. Deus não tem como derramar algo novo dentro de nós se ainda há, sabe, o velho. Então a gente precisa realmente se despir, como o apóstolo Paulo aqui fala no versículo 9. A gente precisa se despir do velho homem para viver essa nova vida em Cristo. Então, é um processo diário com o Espírito Santo, como eu disse para vocês. E aí, como nós devemos viver para manifestar essa glória? Aqui também no capítulo de Colossenses, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo também traz essa resposta para a gente. Ele diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, olha que coisa maravilhosa, você foi escolhido por Deus para viver, para manifestar a glória dele. Povo escolhido de Deus, santo e amado. Se você sofre de carência, abrindo aspas, se você tem um problema aí de rejeição, algo assim, de abandono, olha só, traga essa verdade no seu coração.
lembre para você mesmo que você foi escolhido, você é santo, você é amado pelo Senhor. Um outro momento eu posso trazer um episódio sobre isso, né? Sobre rejeição, abandono, porque muita gente precisa disso hoje, né? Ter conhecimento dessa realidade. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha só que lindo. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, nós vemos aqui algumas virtudes que o apóstolo Paulo nos ensina a forma de viver que vai manifestar a glória de Deus. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão e amor. E o amor, gente, é o vínculo da perfeição. É ele que dá forma a todas as outras virtudes. O amor. Então, a paz, também ele fala sobre a paz, né? Ele tem que governar o nosso coração. E a palavra de Deus, ela deve habitar ricamente em nosso coração. E tudo o que nós fazemos, precisamos fazer em nome de Jesus. E dessa forma, nós iremos manifestar a glória de Deus, seja no teu casamento, seja na tua família, seja no teu trabalho, seja em qualquer ambiente que o Senhor te colocar. Se você agir através dessas virtudes que eu mencionei para vocês e dessas outras, né, do amor, da paz, da palavra habitando, porque quando a palavra de Deus habita em nossos corações, não tem como, gente, diante de uma situação que vai chegar até nós, a gente, conduzir de qualquer jeito aquela situação, falar qualquer coisa, aconselhar de qualquer modo, não. Você vai aconselhar segundo aquilo que está transbordando no seu coração. E é a palavra de Deus. Então, aonde o Senhor te colocar, se você viver dessa forma, você vai sim glorificar e manifestar a glória de Deus. Então, vamos recapitular para você, né? Para finalizar esse episódio, mas para você não ficar tipo, eu não entendi tudo. Recapitulando, pense nas coisas que são do alto. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. Mate aí a velha natureza. Abandone todo tipo de pecado que você sabe que não agrada ao Senhor. E lembrando que você é templo do Espírito Santo, então é necessário você abandonar tudo isso. Revista-se das virtudes de Cristo e é isso. E a frase final que eu quero deixar aqui para vocês, que não é só uma pergunta, né? Mas é para você realmente refletir. É, cadê, gente? Estou aqui no meu roteiro e aí, né? A pergunta não é apenas se você crê em Cristo, mas se a sua vida está refletindo Cristo. Eu trouxe aí uma série, né, de conhecimento para você, e aí você agora pode, no final desse episódio, responder. A minha vida está refletindo Cristo. A forma com que eu tenho vivido está refletindo Cristo. E se alguém olhasse para a sua vida agora, olha que forte isso, ela veria muito mais da velha natureza ou da nova natureza em Cristo Jesus. Ela conseguiria ver aí essas virtudes que eu mencionei, ou ela continuaria vendo a velha natureza que habitava em você, que te levava a fazer tudo o que você fazia.
Então, que você possa refletir e responder para você mesmo. E das virtudes que eu mencionei aqui, que eu listei para vocês em Colossenses 3, e eu aconselho você a meditar nesse capítulo, porque ele é poderoso demais, gente. Qual você sente que mais precisa ser desenvolvida em você hoje? Qual dessas virtudes? Responde aí, deixa aqui nos comentários também, que eu queria muito saber se tem alguma virtude que você fala, poxa, pastor, eu preciso melhorar nisso daqui, mas isso aqui eu já estou bem. Então responde aqui, tá bom? E lembrando que a mudança, gente, ela não vem da força do nosso braço. Nós precisamos fazer a nossa parte, nos esforçarmos, sim, como eu mencionei no meu próprio exemplo, né? Quando diante de uma situação eu precisei me posicionar. Mas lembrando que é do poder de Cristo que habita em nós. Então, ele é o maior interessado em fazer essa obra em nós, mas nós precisamos cooperar com ele, tá bom? Então, o episódio de hoje era isso, a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês era isso. Eu quero saber em qual momento desse episódio mais falou com você. Comenta aqui também. E também te pedir novamente, lembre de enviar esse episódio para outras pessoas. Agora eu quero finalizar orando por você, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir por cada vida que está aqui nesse episódio, que chegou até o final e que recebeu essa palavra através do teu Espírito. Que o Senhor dê graça, que o Senhor ajude cada um, que o Senhor possa sondar e revelar o coração de cada pessoa que está aqui. Pai, dá graça, ajuda, Senhor, dá força para que ela consiga, sim, Senhor, perseverar e que ela consiga, Jesus, viver tudo aquilo que o Senhor tem pedido para ela, para que ela possa manifestar a tua glória. No nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus e nos vemos num próximo episódio. Quanto tempo?